Ó, minha gente, então vamos lá. Nós tínhamos uma prova interpretativa. O Enem é uma prova de interpretação. Ninguém decora. É uma prova que nunca foi. O primeiro dia era assim, a gente fazia no sábado e depois fazia no domingo. Sempre um dia, no primeiro dia era humanas, antigamente só chamava humanas e depois exatas. Agora a gente chama linguagem e suas tecnologias, o que engloba. Porque vocês, eu não sei se vocês perceberam, eu percebi, na minha visão. A prova, cada dia que passa, cada ano que passa, você não sabe mais se você está fazendo história, geografia, se você está fazendo sociologia ou filosofia, se você está fazendo português ou se você está fazendo história. Porque é linguagens. Linguagens. Engloba português, inglês, história, geografia, sociologia, educação física. Tinha uma questão de educação física lá, que era a questão da dança. Lembra que era a dança feita através do online, ao invés do espaço físico. Aquela questão, representação do corpo era uma questão de educação física. Mas assim, de minha parte, de minha experiência, que eu posso dizer que era uma prova que, ok, não era fácil, não era uma prova fácil, porque às vezes quando você pensa que é fácil, ela é casca de banana, viu? Não era uma prova fácil. Mas é uma prova que, se você tem o conhecimento, é aquela coisa de Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Eu preciso entender de escola, mas também eu tenho que ter o conhecimento do que acontece fora do prédio da escola. Tudo que envolve. Nisso eu estou falando da gente estar conectado, globalizado, assistir jornal, ler. Leitura. Quando eu falo, minha gente, sobre ler, vocês reclamam, mas a leitura é fundamental. É fundamental que eu leia clássicos. É fundamental que eu leia notícias. É fundamental que eu leia. O primeiro texto do Enem, primeiro texto, que é esse aqui, ó, do asteroide, era um texto de divulgação científica. Nós vimos isso no primeiro ano e também no segundo, como retomada de conteúdo. E vimos também no terceiro ano. O ensino médio é um aprofundamento daquilo que a gente já sabe, ou que deveria saber. Se vocês forem prestar atenção, nada que a gente estudar aqui é algo novo para nós. Classes gramaticais eu estudei no fundamental. A parte de linguagem do inglês eu estudei no ensino, deveria ter estudado, entendeu? Então tudo é eu estudar mais a fundo aquilo que eu já vi. Então, assim, se eu fosse dar uma nota para essa prova, porque todo mundo sabe, eu não cansei de falar. Vou fazer o Enem para falar mal. Porque houve muita crítica à censura. Diz que era prova que ia ser censurada. Teve, sim, questões que eu tenho certeza absoluta que foram tiradas. Porque estava faltando Mafalda, estava faltando Laerte, que são cartunistas, né? Laerte cartunista e Mafalda é aquela menininha do cabelinho que sempre tem, Nino. Então, senti falta disso. Senti falta de claramente falar sobre os regimes ditatoriais, ditadura militar, mas tinha ditadura militar. Só que só não se falava em ditadura militar. Mas eu até brinquei, desde onde é que eu estou brincando no meu Instagram, dizendo... Estava cheio de a prova. Tinha easter eggs o tempo todo. Se não falavam em ditadura, mas tinham questões, músicas, poemas, que eram do tempo da ditadura. A primeira coisa que eu fiz ao pegar a prova foi folhear. Eu digo, vou logo caçar a conversa aqui. A fiscal da minha sala era chatíssima. Chatíssima. Eu digo, vou me estranhar com essa mulher. Ela estava dizendo, olha, ela estava ensinando a gente como fazer a prova, porque já está errado. Ela tinha que orientar, né? Dizer procedimento, mas ela não. Olha, quando vocês lerem um texto, vocês façam assim, vocês vão para a questão e vai para o texto. Esse tipo de estratégia eu acho péssima para a língua portuguesa. Aí é bom para funciona para inglês, que eu até já falei para vocês. Pegar o comando da questão, que é o que a gente chama de enunciado, e ir para o texto. Funciona porque não há em vocês a fluência que vocês têm em língua portuguesa. Funciona.
palavras-chave, aquelas coisas, skin, ler superficialmente, ler mais aprofundado, se souber. A português não funciona. Porque um tipo de texto como esse, qual a estratégia que caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Eu só entenderia se eu lesse o texto todo. Se eu conseguisse pegar todo esse emaranhado de suposições aí e de hipóteses e entender. Então, assim, quando eu abri a prova, é como eu digo, quando eu me inscrevo, eu pensei, vai um monte de gente menor de idade, eu sei que os pais se preocupam. Eu, para não ficar, vocês sabem que eu não gosto de ficar sem fazer nada. Às vezes eu tô aqui, quando vocês estão respondendo a atividade, tô com o meu livrinho digital lendo, tô lendo. Eu não consigo ficar parada. Mas, eu abri a prova, eu disse, eu não comecei prova. Passei, a primeira coisa que eu gosto de ver é qual o tema da redação. Porque todo mundo faz sempre suas apostas. Não foi nenhum tema que especulamos, mas não é nenhuma novidade. Né? Eu acho que poucas vezes eu consegui, acho que a questão da surdez, eu consegui ter uma dimensão ainda, porque eu havia falado sobre... doenças mentais, foi doenças mentais, não foi? Sobre essa questão das pessoas verem a depressão como frescura, essas coisas. Houve-se uma fala nisso, mas não que a gente tenha cravado no tema. Mas na questão por exemplo, democratização do cinema, eu nunca imaginei. E eu até falei com o Vitor e com o Tassiano, que a gente estava ontem, falando sobre que as pessoas criticaram na época que foi democratização. Como eu posso falar de democratização do cinema se eu não tenho... Mas é exatamente esse o problema. A redação é um problema que eu passei 3 anos estudando no ensino médio, que aparentemente tenho internet, que aparentemente estudo em casa, vou conseguir dar uma proposta de intervenção. Ou seja, eu vou conseguir, no final, chegar a uma solução para aquele problema. Ou quem sabe, pelo menos, buscar caminhos para solucionar. Então, a democratização era isso. Se não tem cinema, o que vamos fazer? O tema da redação, quando eu abri, surpresa fiquei. Eu disse, valeu, me fodeu. E no tema da redação, eu já percebi. Nós temos um tema social, nós temos um tema que é de inclusão, né? Que é um tema que exclui, mas a proposta é de inclusão. Essa prova não tá a cara do governo, né? Mas tudo bem, pode ser só um susto. Não comecei, diferentemente das vezes que eu já começo com a redação, eu não comecei com a redação. Eu disse, vou olhar. Comecei a passar a prova de inglês, comecei a ver inglês e eu vi uma questão sobre o livro de Michelle Obama. O livro que eu li o ano passado. Aquela questão, o que me ajudou, eu não estava com tempo, eu não estava com coragem de ler os textos todos, realmente, mas eu respondi a partir da ideia que eu construí da leitura. Um livro que eu li e eu guardei, a leitura. Aquela leitura que fica. O livro era sobre a questão da invisibilidade da mulher negra, que a mulher, principalmente, se a mulher em si já é difícil dela ter cargos altos, de ela ter uma emancipação feminina, imagina ela sendo negra. Aí tinha a questão dela ela ter sido a primeira dama e tudo, tinha toda uma resenha lá. Ok. Aí eu disse, oxente, nós temos aí crítica social. Comecei, vi música de Rubens Sargento, vi música de Gonzaguinha, todas músicas do período da ditadura militar. Aí não é a cara do governo, não. Aí o meu choque foi quando eu cheguei na página que eu não supero e não superarei. Nós tivemos Admirável Gado Novo. Para quem não sabe, que não é do tempo de vocês e nem do meu, mas eu tenho conhecimento, essa música é de um LP, que inclusive nem o nome da música colocaram o nome do disco. Eu disse, oxente, erraram o nome da música. Mas depois eu me toquei que era o nome do disco, né? Admirável Gado Novo foi uma música escrita em 1979, durante o período de ditadura militar, que inclusive foi uma música censurada. A música faz uma crítica a um tema, que a gente depois vai chegar nela. E eu pensei, oxente, aí se você pegasse Admirável Gado Novo, porque a gente, antes de ser fora esse governo,
Antes de ser modinha, que a gente já era contra, eu sempre brinco que essa música é a cara das caras. Eu até briguei com uma pessoa um dia desse com essa música. Porque a pessoa era de tal partido e ela canta, e eu pedi para ela cantar essa música, a pessoa ficou brava comigo. Então, assim, estava lá, admirável gado novo. Então, assim, eu pensei, a prova tem sim muita coisa tirada, a gente percebe, tem muita coisa que faltou ali, eu senti falta. Mas, no sentido geral, se eu for pesar numa balança, a prova foi ok. A prova tinha dificuldade onde era para ter dificuldade, a prova tinha facilidade onde era para ter facilidade. Porque o Enem é um equilíbrio. Tem questões que são mais difíceis, mas também tem questões que a gente diz assim, gente, pra quê? Para não transformar numa prova inacessível também. Tem questões que eram fáceis, assim, dependendo da pessoa, mas também tem questões que, poxa, quebrei a cabeça. Mas também tem questões que você pensa que é fácil, mas não era fácil. E tem questões que você acha que é dificílima. Eu, por exemplo, localização tinha uma questão de espacial, que era de geografia. Eu acredito que seja geografia, porque pela minha leitura era geografia. Que era a questão da... Que tinha um sol. O sol, né? Eu vi. A última questão, quem não lembra, era a última questão da prova. Não sei, dependerá, a prova azul era a última questão. Francisco, tá? Pega aí a prova, para que eu possa ver o nome. Essa questão aqui, ó, sobre o movimento de translação da Terra, era isso que eu ia dizer, e nós temos o equinócio, né? Aí tem o solstício, o equinócio. Minha gente, eu até hoje tenho dificuldade com a rosa dos ventos. Às vezes eu fico pensando, sul, norte, leste. Eu trabalhei uma época no IBGE, fui trabalhar na zona rural, minha gente, eu só vivia perdida lá. E eu tinha um GPS. Então, não sei exatamente, norte, sul, professor. Eu acho que é culpa dos. Eu tenho que confessar, os professores têm uma culpa nisso, porque eles não. Até hoje eu tenho dificuldade em localizar. O que é norte, sul, leste? O sol nasce em que ponto? Leste ou oeste? Não sei também. Mas o sol nasce bem aqui, né? O sol nasce pra cá. É o oeste? Não importa. Ele nasce do lado de cá e ele se põe do lado de lá. Então, algum lado é norte e outro é sul. Eu também não sei não, tá? porque quem ensinou isso aí pra nós foi Edivane. E Edivane era professor de matemática. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que tem coisas que eu não domino. Mas tudo bem. Nessa questão, por exemplo, foi das questões que eu tive dificuldade de responder, porque eu realmente não tinha, eu entendi, mas veja a questão. Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, ou seja, nessa data, às 12 horas, projetará sua sombra para a direção. Maria. Eu vou saber. Mas eu entendi a questão. Eu entendi, eu só não sei responder. Entendeu? Aí onde está? Eu interpretei. Eu só não sei fazer o negócio. Porque, veja só, o Congresso Nacional, Brasília. Eu não sei, Brasília é projetada, né? Ela tem uma forma de um avião, deve ter. Mas eu ia lá saber onde é que estava a sombra. Vamos esquecer essa parte. Pronto, essa é uma prova que eu até estava conversando com um amigo, Paulo, muito fácil, muito simples, professor de matemática, né? Muito simples, muito fácil, mas na minha cabecinha não dá. É sul, mas, não? Sul. Era a letra A a resposta. Ou era a letra B, que era sul. É sul. Bem, tudo bem. O sul deve ser pra cá, então, né? Aí é que tá. Onde é que fica o Cruzeiro do Sul, a constelação? Norte, sul. Não, Peraí. Nem eu não sei. Enfim. Ele fica no lugar dele. Ele fica no lugar. Ele tem um cantinho. Pronto, essa era uma questão. Essa e questões de agronegócio eu achei difíceis. Mas as demais eram questões para ler, entender o texto e fazer. Aí veja só, começando por essa questão aqui sobre o asteroide. Um asteroide, vamos lá. O que ele queria nessa questão é que a gente dissesse qual foi a estratégia
que o texto usou para tornar essa notícia, né, desculpa, eu disse um texto de divulgação científica, mas é uma notícia, fosse alarmante. Aí começou assim: um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, passou a uma distância insignificante. Veja só que ele diz uma distância significante, mas em termos cósmicos. A gente não está falando da nossa distância aqui. Porque eu não sei se vocês gostam de filmes de ficção científica, mas eu mesmo já assisti tudo que é sobre apocalipse. Asteroide caindo, meteoro caindo, não assisto, não. bababá, quererê, entendeu? Transforma. Esses filmes que caem uma coisa na Terra e que matam um monte de gente. Ali não parece muito distante da realidade. Antes a gente achava, nunca que isso vai acontecer. Mas se você assistir e prestar atenção, o pessoal da NASA, eles sempre falam, a distância não sei o quê, que pra gente pode ser distante, mas que de acordo com a velocidade, pode ser bem simples. Aí o que faz você pensar? Quando caiu aqueles pedacinhos de meteoro lá em Santa Filomena, foi só aqueles pedacinhos. Imagina o estrago que um bicho deu. 1.000 metros de diâmetro é a largura, não é isso? Não é o comprimento. Fazia, se ele passou bem perto. Mas até aí tudo bem. Da Terra, pouco mais do dobro da distância da Lua, viu? Ainda tinha isso, tinha essa informação. Ou seja, então era bem pertinho, para mim a Lua é bem ali. Dá de ver daqui, né? Tudo que dá para ver daqui, eu disse, meu Deus do céu, o que ia matando a gente, a gente não sabia. Segundo os cálculos matemáticos, a gente acabou de assistir Estrelas Além do Tempo. A gente percebe que mesmo depois daquele monte de número que ela fala, o quanto todo dia, toda hora as coisas mudavam, né, no espaço. Somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto exato. Porque se a Terra tivesse na órbita dela, no ponto exato, o asteroide tinha batido e a gente não tinha nem fazer essa né? Era cagada de sol. Isso foi em 2010, viu? Presta atenção, se ele tivesse colidido, o impacto era equivalente a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio. Vocês já lembram de Hiroshima e Nagasaki, que foi só onde fez aquele estrago. Então, 40 mil é realmente um apocalipse, né? Extinção de metade do planeta. Aí nós temos aí, conforme cálculos computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA, se caísse no continente, na Terra, abriria uma cratera de 5 km. Uma cratera de 5 km é daqui como no Calumbi. Daqui pro Tatu. Eu estou dando uma base, aproximadamente. Então, vocês imaginem, é maior do que um campo de futebol. Quantos campos de futebol? Sei lá. Aí nós temos mais outra informação. Tudo isso, todas essas informações são assustadoras, se você for olhar. Mas veja só que ele quer saber a estratégia. No mínimo, destruiria tudo que houvesse no raio de milhares de quilômetros. E o que houvesse... e se fosse no oceano, o que é que acontece quando a gente joga uma pedra na água, né? Ela saculeja ao redor. Mas no oceano, um bicho desse tamanho... causar tsunamis, não sei o que. É todo um impacto ambiental, é catastrófico. Quando tinha água ia ficar Provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras, enfim, o apocalipse. Ele quer saber nada mais do que qual parte ou o que chegou nessa notícia que nos deixa alarmados. Aí veja só, foi a velocidade do asteroide que nos deixou alarmados? Nos assustou? Não, sabe por quê? Porque a gente sabe que no espaço, a Terra mesmo viaja milhares de quilômetros por hora, blá, 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 né? Já aí essa informação com a professora de geografia, que é a Ana. A recorrência de formulações hipotéticas, vamos passar, porque isso não está meio difícil, eu explico já para vocês. A referência à opinião, foi a opinião dos astrônomos que assustou vocês? Para mim não assustou, porque eu assisto muito filme e eu não estou assustada. A utilização da locução adverbial no mínimo, não, achei ali que ela estava só fazendo uma questão de coerência. A comparação com a distância da Lua à Terra, essa daí quase balancei para colocar.
E eu acredito que muita gente botou. Porque no primeiro momento eu disse, gente, perto desse jeito da lua, Deus me livre, vai bater. Só que sabe qual era? A recorrência de formulações hipotéticas, porque no Enem ele não dá nada de graça. Como assim, professora? Veja que o texto está cheio de e se, e se, e se. Somente não colidiu, se ele tivesse, se caísse, se não sei o que, a hipótese, se tivesse acontecido, então era isso, minha gente. Apesar de não ter acontecido, mas se você for olhar bem. Então, reformulações, porque esse se dá a ideia de hipótese. Se tivesse acontecido, quase aconteceu. Nós temos todas as informações que nos ajudam a pensar que foi por pouco que não aconteceu. Então, o tempo todo tem várias formulações. Ele conta que passou a distância do dobro da distância da Lua. Ele fala a quilometragem. Ele fala que não foi porque não estava naquele local na hora. Então, são hipóteses. Todas essas hipóteses, se tivesse acontecido, nós éramos apenas poeira no espaço sideral. Então, o que é que acontece? Letra B. A recorrência de formulação. Evidentemente, minha gente, no Enem, a gente não está dando essa parte de espírito, debatendo na cabecinha da gente, falando. Não, lá tem a pressão, tem o tempo, mas essa era a resposta correta, tá? Essa era um gênero textual notícia, tá? E nós vamos para outro gênero aqui, que é um gênero literário. A gente sabe que os textos literários, eles são diferentes dos outros tipos de textos informativos. Os textos literários, eles têm uma interpretação diferente, porque aí vai ter o eu lírico, vai ter as figuras de linguagem, vai ter o sentido figurado da coisa. Então, vamos lá. A draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali no porto, como um pé de árvore ou uma duna, e que fosse uma casa de peixes. Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizadas em suas ferragens. Dos viventes da draga, era o meu amigo Mário Pega Sapo. Quando Mário morreu, um literato oficial em necrológico, caprichado, chamou de Mário Captura Sapo. Ai, que dor! Ao literato, cuja fazia-lhe nojo a forma coloquial. Queria captura em vez de pega? Queria captura. Veja só que a palavra captura está até inclinadinha, né? Em vez de pega. Para não macular esse si, que quer dizer, minha gente, que a frase está escrita do jeito que a pessoa falou. A língua nacional lá dele, da velha draga. Abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões. Estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. E ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que se registre os seus léxicos, pois o povo já os registrou. Para começar, quem não sabe o que é draga, é um tipo de embarcação. No texto literário, ela ganha uma ideia de lar. A gente percebe que fala sobre bêbados morarem lá dentro. A gente sabe também porque fala de porto, então é uma embarcação que fica no porto. E lá morava nada mais, nada menos de que Mário Pega Sapo. Esse era o nome dele. Só que quando ele morreu, um metido lá, um literato oficial, alguém que trabalha com as letras, sei lá, em vez de escrever o nome dele, Mário Pega Sapo, ele dizia Mário Captura Sapo, né? Porque não podia ser a língua do povão. Então, porque esse literato, ele tinha raiva da forma de falar do povo, a forma coloquial, segundo o texto de Manuel de Barros. Aí nós temos aqui que diz que ele oferece a Aurélio Buarque de Holanda, para quem não sabe, é o cara que faz dicionário, que registre, pois o povo já registrou, ou seja, não é o dicionário que tem que se adequar, não é a gente que tem que se adequar ao dicionário, é o dicionário que tem que se adequar ao povo, porque a língua, ela muda com o tempo. Mas o que é que ele quer nessa questão? Eu já entendi a questão. Eu já entendi o que era draga, eu já entendi o que é que o caba fez lá com o nome de Mário Pega Sapo, entendeu? Que o caba tinha raiva de quem falava o português do dia a dia, o português do povão.
E a questão é, ao criticar, porque é uma crítica ao preciosíssimo linguístico do literato, ao sugerir que expressões sejam dicionarizadas, ou seja, que pegue expressões do dia a dia e coloque no dicionário, o poeta Manuel de Barros expressa uma concepção de quê? A língua. Está falando da contraposição de caracteres da escrita e da fala, está falando da diferença entre elas, da contradição entre elas. Ironiza a comunicação que não é padrão, ele está ironizando a língua coloquial, porque veja só, ironiza a comunicação fora da norma padrão. É a letra C. Substitui e regionaliza os registros formais. Manuel quer que ao invés de falar a língua do povão, a gente fale os lexos do dicionário. Valorize o uso das variedades padrão, ou ou ele defende uma nova regra gramatical. Sabe, essa questão é uma questão de variação linguística. Ele está criticando que o cara lá queria que, ao invés de falar Mário pega sapo, Mário captura sapo. Ele faz uma crítica a esse cara que chegou lá numa comunidade ribeira, sei lá, de rio, de mar, e que as pessoas deixassem de ser quem elas são por causa de uma besteira da norma padrão. Essa é uma crítica de Manuel de Barros. Então, o que Mário diz é que precisa se valorizar, porque ele diz bem aqui, que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que se registre nos seus letras, lá no dicionário dele, a fala do povão no dicionário. Porque o povo já está falando. O povo não vai mais deixar de falar como fala, não. O que o dicionário precisa fazer? Incorporar